sou Ana Maiara. Eu sou Márcia Raduan. E este é o Hora de Brifar. Bem-vindos ao Hora de Brifar. O Hora de Brifar é um podcast das faculdades de Administração e Marketing e faz parte do projeto PODS UniRV. Então, como eu disse, eu sou a professora Ana Maiara, professora das faculdades de Administração e Marketing. Estou aqui com a professora Márcia Raduan. Isso mesmo, Ana Maiara. Estamos mais uma vez aqui e hoje com mais um convidado muito especial, né? Porque além de professor, ele também é dono, sócio, né, de uma das principais agências do Sudoeste Goiano, uma agência de comunicação e marketing, que é a Companhia da Criação, o Ricardo Balieiro. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Márcia. Obrigado, Ana Maiara. Tudo bem? Obrigado pelo convite. E vamos aí bater um papo. Muito obrigada. Bom, o nosso podcast ele é um podcast da área de gestão e marketing, então sempre trazemos aqui para todos vocês temas, né, que fazem parte dessa rotina da área da gestão, da área do marketing. E hoje temos aqui conosco o Balieiro, então professor aí da Faculdade de Marketing, né, como a Márcia disse, e também uma pessoa que está bem dentro do mercado. Então, vou começar perguntando, quem é Ricardo Balieiro? Difícil, né, essa pergunta? Opa, dificílio. Essa é uma das perguntas que eu mais tenho dificuldade de responder, né, Márcia? Que você se faz também todos os dias? Quem sou eu, né, Ricardo? Eu me faço. Bom, o Ricardo é casado com a Marcele, pai do Matheus, pai da Isabela. O Matheus tem 6 anos, a Isabela 4. É professor que aprendeu a gostar da área de educação, mas que também tem outros afazeres e outros ofícios que gosta muito. Uma delas é a publicidade, é o marketing, é trabalhar com criatividade, é trabalhar em equipe. E eu venho fazendo isso, tentando pelo menos fazer isso há algum tempo já, né? Desde 2006, então são 16 anos, tô certo nas minhas contas? 16 anos. Acho que a gente pode perguntar pra Ana Maiara, porque eu não sei fazer conta de cabeça não. 16 anos trabalhando nessa área. E quer dizer, tem um pouquinho mais, porque na minha adolescência, eu me lembro que eu ganhei um compact empresário de um tio meu, formado na 2ª turma do ITA, era engenheiro aeronáutico e era chefe de TI da TAM, Companhia Aérea. E aí ele falou, não, vocês têm que estar engajado com tecnologia, e é o futuro, e tarará, e era invocado com tecnologia, com uma parte de TI, e me deu de presente esse compact empresário. E aí eu me lembro que eu e meu irmão, nós fazíamos cartãozinho de visita, diagramava livros, apostilas, guilhotina em casa, fazia tudo em casa, né? Com uma impressora jato de tinta e esse compact empresário, Pentium 100. Nossa, devia ser bem rápido, né? Suponho que sim. Tem gente muito nova nos ouvindo. O que é um compact empresário? Compact. Contextualizar. Se a gente pensar os nossos alunos, né? Por exemplo, eles são muito jovens, então talvez eles não existe mais, eu nem me lembro. Eu acho que não existe não, hein? Compact era uma marca de computadora, se eu não me engano, ela fundiu com a HP, eu acho, não foi não? Foi HP, Compact eu acho HP. Que foi. Ela fundiu com a HP, mas era uma linha de computadores assim bem conhecida na época, e ele era fã da marca e tal. E eu acho que ela fundiu e eu acho que não existe mais então, né? Virou só HP, né? Só HP, porque eu acho. Por um tempo eles usaram o Compact HP, mas era tipo estilo Dell, assim, ela era mais, sei lá, insider lá, como é que é? Outsider. Ela era bem de fora, né? Ela era meio... Tipo a Apple no início, quando começou, assim, ela era meio... A Dell também tem essa... É, uma coisa mais só para alguns, né? Assim, não era e ele era invocado na marca, ele tinha acabado de comprar não sei quantos mil computadores desse pra TAM, e era bonito o computador, assim, esteticamente, ele parecia aqueles Macintosh de antigo, assim, não bonito como o Macintosh no design, mas era um CPU horizontal e antigamente, para os mais novos, a TV era de tubo
E o monitor também era de tubo, Também não era de tubo, bonitinho não era assim, não. E aí eu comecei lá, fazendo cartãozinho de visita e cortando na guilhotina. Eu cortei muito dedo lá. O início da era do baleeiro no marketing. Do marketing, é mesmo, desde criança, hein, Ricardo? Adolescente. Ô, Ricardo, o nosso foco hoje aqui é que você nos apresente um pouco, né, o dia a dia, assim, de uma agência de marketing, que além das questões administrativas, tem a questão do olhar para o mercado, né? Às vezes os alunos questionam, assim, por que a gente tem que entender tanto, assim, de mercado. Conta um pouquinho pra gente como que é a rotina, assim, de uma agência. Então, a rotina da agência, ela mudou bastante. Porque se a gente for retratar, assim, os últimos 10 anos, e aí eu costumo até falar isso em sala de aula, assim, a forma de comunicar, a estratégia, você ainda utiliza os mesmos conceitos e ensinamentos de anos. Porém, o meio e a forma, né, de propagar essa mensagem, ela tem mudado bastante. O marketing, ele deixou de ser aquele marketing de interrupção e passou a ser um marketing... porque a gente, na verdade, a publicidade, ela, na sua forma geral, ela interrompia uma programação que o telespectador ou o ouvinte estava ligado para fazer os seus anúncios. E hoje a gente vê uma inversão, com as próprias marcas produzindo conteúdo. Ou seja, elas são as produtoras de conteúdo, produtora da mensagem, e aí, de forma indireta, a mensagem está inserida ali dentro, ou dentro daquele contexto. Então, você entrega, além do produto, assim, você entrega informação, você entrega conhecimento. Então, isso mudou bastante a nossa rotina dentro de uma agência, assim. Dizer que... porque sempre foi uma rotina muito de exaustão, assim, de horas de trabalho e tal. Mas dizer que o digital facilitou em bastante coisa, sim, do ponto de vista do time, mas isso turbinou ainda mais o nosso ritmo. Porque se antes a gente tinha um tempo para planejar uma campanha, a gente tinha as reuniões de brainstorm, de fazer essas associações de ideia, que eu gostava muito, que era legal. Hoje, dificilmente a gente tem esse tempo. Porque todos os clientes, as campanhas entram hoje para amanhã tá no ar e depois de amanhã não... já virar descartável. A mensagem é mais efêmera também, acaba muito rápido. Sim. E você tem que estar conectado com o que está acontecendo agora, o que não te dá margem de tempo para pensar melhor, planejar então, melhor, né? Isso tem acelerado bastante. Eu ainda acredito que nós estamos vivendo o meio de uma transformação ainda que ela não está completamente... Nós estamos na parte transitória. Esse é um achismo meu, porque acredito que a estratégia ela sobressai sempre em qualquer atividade, e eu vejo muito fazer por fazer. Aí eu estou falando do mercado local, não estou falando disso de maneira global. O fazer por fazer, porque todo mundo está fazendo, e não fazer de forma estratégica, de forma planejada, né? Então, isso é o grande desafio, na minha opinião, no nosso trabalho, no dia a dia hoje. Acaba quando você faz assim, indo com o restante, você não está alinhado com a sua estratégia enquanto empresa, né? Então, exatamente. Você às vezes está só seguindo o fluxo, mas eu penso que assim, do lado da agência, às vezes mesmo seguindo só esse fluxo, tem que ter um planejamento interno de vocês também, né? Então, às vezes o cliente chega e vocês têm ali um monte de demanda, um monte de coisa para entregar, então também tem que estar, de certo modo, os clientes alinhados com aquilo que a agência está fazendo, com aquilo que está acontecendo no mercado. Então, eu acho que hoje em dia são bem mais coisas acontecendo. Tem essa celeridade, né, às vezes, dos fatos. E o grande problema é que a gente tinha esse time bem resolvido do ponto de vista, apesar de ser também não muito tempo, em curto tempo, mas planejar a campanha, você tinha um tempo de planejamento, de produção, de entrega. Hoje, o tempo de
planejamento e produção praticamente é quase zero. Hoje é só produzir o tempo todo, assim. E a gente tem sofrido, assim, de não conseguir fazer bons planejamentos, ter time, porque todo mundo quer para ontem, assim, todo mundo. Então, é difícil você controlar esse time. Então, tem existido uma grande migração para essa área de house, né, nas empresas, né, para viver. É um grupo ali de pessoas, uma agência que vive o dia a dia de uma única marca, né, pelo time. Mas muitos têm visto a dificuldade e têm voltado para o outro sistema, porque não é um trabalho muito fácil, não é fácil você organizar boas equipes, uma turma de pessoal que fala a mesma língua, que trabalha em sintonia. Então tem sido um desafio, mas é bom a gente inovar sempre, aprender sempre, né? E acaba que eu gostaria que você falasse mais de planejamento. No marketing mesmo a gente tem uma disciplina de planejamento de marketing, né? E que essa disciplina prevê mesmo todas aquelas etapas de pesquisa de mercado, né? Análise SWOT. E às vezes até para os alunos eu falo que isso, para quem está do lado de cá, quem é a agência, já tem que estar meio que resolvido. É lógico que quando o aluno está estudando marketing, a gente tem um tempo, né, para eles analisarem e tudo mais. Mas esse profissional, agora falando como o profissional de marketing, ele tem que estar muito informado o tempo todo. Uhum. Isso mesmo? Muito, né? Tendências, o que está acontecendo em cada setor, porque cada setor ele passa por suas particularidades. Mas isso que você falou é muito interessante, porque assim, eu trabalho de fato com uma das ferramentas do marketing, né? Eu trabalho na ponta ali, no item promoção, né? Na questão da comunicação, da divulgação. E aí uma grande deficiência também que a gente tem é que as empresas, sobretudo de pequeno e médio porte, dificilmente elas têm um profissional de marketing que fazem esse planejamento e que vem e entrega isso de forma já planejada, com as estratégias traçadas certinho para a gente seguir. Então, muitas vezes, nós, enquanto agência, nós temos que dar o suporte, o mínimo que seja, mas a gente tem que dar esse suporte ou uma consultoria nessa área também de tentar fazer com que a empresa, a micro ou média empresa, ela entenda seu posicionamento, ela entenda como seus concorrentes trabalham, qual os diferenciais e os posicionamentos dos seus concorrentes, para ela poder se posicionar, para ela poder performar melhor, ver essa análise SWOT, entender do ciclo de vida do produto, ou seja, ela entender onde ela está, qual é o portfólio que ela tem, entender a sua concorrência e saber ir para onde ela quer ir. E essa é uma grande dificuldade, porque muitas vezes a gente faz uma campanha e a gente fala isso muito na sala de aula e os alunos falam assim, gente, mas isso é óbvio, né? Você tem que ter um objetivo e tal. Mas no mercado, muitas vezes, você senta numa reunião e as pessoas, é aquilo, né? Eu quero fazer porque tá todo mundo fazendo. É dia do índio, dia da árvore, dia da água, dia do não sei o quê. É uma postagem para lembrar, para mandar parabéns pelo seu dia. E a gente vê, de fato, pouca ação no sentido de planejar, de fazer uma estratégia bem definida, com um objetivo pré-determinado na campanha. Então é difícil até a gente mensurar, né? É a questão da Alice no País das Maravilhas, né? Para onde você está indo. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, meio que tem sido isso. É claro que existem as exceções, né? As grandes empresas, você pega Comigo, a UNRV, que são empresas que a gente atende lá, Planalto Case, são Unimed Rio Verde. Então, essas empresas que já têm departamentos de marketing bem instituídos e tal, então elas estão um passo à frente. Então, já é mais tranquilo, quando a gente pega, já vem o briefing mais mastigado, né? Nos outros casos, a gente tem um trabalho um pouco maior. Muito bom. Vamos fazer uma pequena pausa. E tudo isso, né, inclusive que o Ricardo está falando, né? De planejar, de levantar essas informações, de fazer
brainstorming aí antes, é um briefing, né? Do nosso Hora de Brifar. É isso mesmo. Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Hora de Brifar, recebendo hoje o professor e profissional, né, de marketing, Ricardo Balieiro, para dar sequência aqui no nosso bate-papo, que estava muito bom, né, Ricardo? Não é? Muito bom, muito bom. Estamos descobrindo muitas coisas principalmente sobre o mercado aqui de Rio Verde. Eu digo isso sobre o mercado de Rio Verde, que é principalmente na área que né, na região onde você atua, né, Ricardo? Quer dizer, Rio Verde e região, né? A gente pode dizer Sudoeste Goiano. Sudoeste Goiano. Né? Ô, Ricardo, a gente estava falando um pouco sobre os problemas que o marketing enfrenta aqui, como agência, né, especialmente, da falta mesmo de dados, muitas vezes, sobre o cliente que chega para você, que quer surfar uma onda. Tá todo mundo fazendo campanha Dia das Mães, eu também vou fazer. Tá todo mundo fazendo campanha Dia das Mulheres, vamos fazer. E eu queria tocar num assunto que muitas vezes é delicado, assim, para o mercado, né? Quando esse cliente chega com essa demanda para a agência de quero uma campanha, ponto. Mas ele não tem dados, ele não sabe qual que é o posicionamento dele. Normalmente aí é difícil também, já aconteceu dele falar assim, eu não vi resultado, porque ele já chega sem dados, como que ele vai conferir se aquela campanha trouxe resultados? Isso acontece? Como que é? Isso acontece muito, assim, praticamente todo dia. E aí, de fato, é que algumas vezes o objetivo da campanha não é bem claro na cabeça do cliente, e não é passado no briefing, né? De forma específica no briefing para a agência. Mas, sobretudo, Márcia e Ana, porque hoje a gente tem uma cultura de o acesso à informação, né? Sobretudo, a internet traz muito acesso à informação. E, às vezes, o conhecimento superficial, ele também prejudica. Porque, por exemplo, você pega hoje o que está em voga, eu quero lead, venda, eu quero fazer lead e tal. E aí o cara coloca lá marketing digital no Google, e ele começa a ler, e aí ele vê o funil de vendas, e aí ele não lê direito, fala, tá aqui o lead, vou fazer aqui, tal, não sei o que, vem aqui conversão. E aí ele pede uma campanha, aí ele fala, não, o objetivo eu sei o que eu quero lead. Você faz uma campanha com lead. Só que ao explicar, você faz reunião antes, ao explicar, marketing de conteúdo, você precisa trabalhar. Então lá no início, no topo de funil, você tem um tipo de conteúdo, você vai atrair, você vai falar de uma maneira mais genérica, não muito específica, porque você vai atrair muita gente. Aí ela passa para um próximo nível, você vai esquentar esses leads, depois você vai fazer com que vai trabalhar ele ao longo do tempo, ele vai virar uma oportunidade de negócio, e ali você vai conversando, e depois ele vira uma venda. Só que esse processo, ele pode demorar meses, ele pode demorar um ano. E a grande maioria, por falta de... Ela vê e ela fala assim, mas tá todo mundo fazendo e aí, como a gente tá no mercado e a gente vê que tá todo mundo atrás disso, mas ninguém acha a fonte de fato, e aí ele fica nessa... E ele troca, e ele pega dali, pega de fora e pega dali, e fala, mas ninguém conhece meu negócio e tal. Ele não entende que isso é um trabalho diferente do varejo, como antigamente a gente fazia campanhas, e a gente tinha esse resultado a curto prazo. Por exemplo, você faz uma campanha de varejo para um supermercado, para uma loja de material para construção, e tem aquelas ofertas, aquele boi de piranha que a gente chama, né? As ofertas chamariz, que você utiliza daquela técnica para levar a pessoa até o varejo e ali estimular uma compra não planejada, né? Fazer movimentação no varejo. O lead, ele é diferente disso, porque como você está vendendo conteúdo, autoridade,
testemunhar, o testemunho, né, autorizado sobre o serviço ou a marca, esse processo, ele não é, o time dele não é assim. Então, essa etapa do funil, às vezes as pessoas querem pular, então ele quer pegar um cliente de topo de funil e já converter em venda. E é difícil, assim, esse trato, explicar, fazer com que ele entenda isso, de fato, sabe? É difícil. Então, eu acho que esse tem sido o nosso maior desafio, pelo menos, estou falando nós, enquanto mercado regional. Por que eu falo mercado regional? Porque essa é a dor dos meus colegas de outras agências, a gente tem conversado muito sobre isso. Então, a gente fica numa situação, né, que todo mundo quer para ontem, mas não quer fazer o que dá trabalho. Porque isso aqui que a gente está fazendo, gerar conteúdo, tornar relevante para o consumidor, isso dá trabalho, né? E fazer com que a informação chegue mesmo, né? Com que as pessoas entendam esse processo. De certo modo, parece que hoje nós temos muito mais acesso à informação, né? Tem muita informação acontecendo. Mas você filtrar para essa informação, ela de fato ter validade para aquilo que você quer entregar, e depois daquilo que você quer entregar, você vê se está alinhado com o que você vai vender, se essa pessoa vai querer comprar, é uma jornada que pode ser bem longa, né, para as pessoas. Daí você falou, né, eu converso com outras pessoas que têm agência, converso com outros parceiros. Muitas vezes as pessoas acham que concorrência é só cada um fazer o seu e pronto, né? E como é que você vê essa relação de concorrência, mas também ter que ter cooperação muitas vezes? Como é o mercado nesse sentido? Aí em Rio Verde o mercado é bem tranquilo, assim, quase todos, assim, aí eu digo assim, dos mais antigos, né, os que estão há mais tempo no mercado, porque tem surgido, sobretudo agora com o advento do marketing digital, tem surgido bastante escritórios, né? E alguns eu ainda não conheço na sua totalidade, mas os que estão há bastante tempo aí, a relação é muito boa. Nós frequentemente a gente tem alguns encontros, né, que a gente acaba discutindo, ou em eventos importantes na cidade, onde a gente está trabalhando a marca ali, né, em alguns eventos como Tecno Show, Exposição Agropecuária, Sudoespo, a gente conversa, troca ideia, fala das dores, fala de novos caminhos, o que está funcionando, o que não está, do mercado de trabalho, né, da equipe, de profissionais, de demandas, necessidades para o setor. A gente conversa bastante, assim, bastante. E aí eu tenho notado, por isso que eu te falo com relação a isso, eu tenho notado essa grande dificuldade com todos eles, assim, geral. Porque a gente, do nosso feitio da gente querer deixar tudo para o final. Por exemplo, você pega um lançamento imobiliário, Rio Verde está com um boom imobiliário. Um lançamento que vai fazer esse mês. Isso era uma decisão a longo prazo que as pessoas tomam. Então, você tinha que estar trabalhando marketing digital, geração de conteúdo, autoridade, prova social, há um bom tempo. Para quando vier o produto, ou a venda dele, o lançamento dele, o cara já optou pelo parceiro que ele vai confiar, né, de fazer o negócio. E aí ele confia naquele consultor para falar se o produto encaixa ou não na necessidade dele, se outro produto é melhor ou para encaixar na necessidade ou de moradia ou de investimento, enfim. Existem produtos que ele tem o time é muito maior. É claro que tem outros, né? Você vai fazer uma consulta médica, é claro que o funil ali, o time dele é muito mais rápido, né? Então, a gente tem conversado bastante nisso. Então, as dificuldades geralmente são nesses produtos que têm um time diferente, um ticket médio diferente. E já que a gente está falando do mercado e está falando, né, desse posicionamento como agência, né, e em relação aos parceiros, e o profissional de marketing, o que as agências estão buscando hoje nesse profissional? Quando você precisa de um profissional na sua agência, o que você quer do profissional de marketing, Ricardo? Então, hoje a grande demanda é ainda o pensamento estratégico. Porque a gente costuma dizer assim, o apertador de botão, a ferramenta, é fácil aprender. Se você tem alguém que pensa de forma estratégica,
que tem proatividade, o ferramental é muito fácil de se aprender. Então, surgiu uma ferramenta nova, está surgindo todos os dias novas ferramentas. Mas você saber fazer a operação como um todo, saber por que você está fazendo o que você faz, né? Ou aquela linha estratégica ou de pensamento, para que fim você quer obter com aquilo, é fundamental. Veja bem, nós temos 3 eventos praticamente assim de grande porte em Rio Verde anual. Aí você, quanto marca ou empresa, resolve participar, por exemplo, da Tecnoshow. Então, eu preciso de um profissional que ele entenda, independente do que ele for, tá? Tipo, eu sou assistente de marketing, eu sou gerente de marketing, ou eu sou um executor, eu sou há trabalhos afins que estão inseridos, mas que não propriamente é do marketing. Eu sou um videomaker, eu sou um social media, eu sou um... né? Então, saber ter esse olhar 360 ou para o todo e saber a importância, né, do específico no qual você está inserido é extremamente importante. Porque o trabalho em equipe é exatamente isso. Cada um tem a sua colaboração, a sua função, porém o sucesso é a sinergia desses profissionais. Então, você saber ter conhecimento além da sua especialização, da sua área, é de extrema importância, porque você contribui de forma mais sinérgica para o resultado, né? Assim, você traz uma colaboração maior para a equipe. Então, sobretudo, saber trabalhar em equipe. Eu vejo muitas pessoas que falam, eu tenho um jeito mais agressivo, muda o jeito de você falar com as pessoas, eu sou assim, ninguém me muda e tal. E a gente muda. Se a gente não mudasse, por que a gente estuda, por que a gente tenta evoluir, tenta crescer, né? Então, isso ainda mais agora em épocas, né, de extremismos, e a gente acha que o posicionamento ele não pode ser mudado, a nossa consciência não pode ser mudada, e isso é uma inverdade. A gente está aqui para evoluir, para mudar todo dia, senão não faz sentido viver, né? Uhum. As habilidades interpessoais, às vezes, até elas sobrepõem as habilidades técnicas. Porque se você, com boas habilidades interpessoais, você consegue desenvolver boas habilidades técnicas. Exatamente. Né? Então, dá resultado de todo modo. Daí você falou sobre, né, grandes eventos aí que acontecem. O que é que você acha que, tipo assim, esse evento eu consigo tirar boas lições? Ou essa coisa, quais são as lições que se tira desses grandes eventos? Exatamente o evento, na minha opinião, ele é um momento em que você extrai, eu acho que de forma quase que completa, os ensinamentos ou a parte de estratégia e teoria do marketing. Por quê? O planejamento que você necessita para organizar o que você vai fazer, qual o objetivo da sua participação, a comunicação que você usa para chamar as pessoas para o seu stand ou para o seu evento, a forma como você apresenta o produto, a forma como você decora o seu PDV, o seu ponto de venda no evento, a forma como você cria experiência, a maneira que você vai coletar leads lá dentro, a maneira como você vai dialogar com ele ou gerar essa experiência, ou a lembrança de marca, as ações que você vai fazer de experiência de marca, tudo, as possibilidades que você tem para fazer e marcar e as oportunidades de branding, né? de ações de branding. Enfim, você consegue de uma maneira específica, num calendário, numa ação única, trabalhar conceitos de pesquisa. Você pode extrair dados do seu público, do seu target. Você consegue segmentar, por exemplo, produtos específicos para segmentos distintos. Você consegue fazer essa segmentação e ações diferentes. Você consegue gerar essa experimentação. Você consegue fazer ações de merchandise. Enfim, é uma infinidade de coisas e de aprendizado,
né, com outras equipes, outras pessoas. Você trabalhar com a montagem é com uma empresa, a parte visual é com outra, a criação é com outra. Enfim, é um aprendizado, na minha opinião, sem tamanho, assim. Então, se eu, no meu período de faculdade, tivesse a oportunidade de trabalhar, nem que seja de graça num evento desse, eu faria com todo gosto, tendo o conhecimento que eu tenho hoje, no sentido de que é uma excelente oportunidade. E aí eu não falei da principal. É a melhor maneira de você fazer network e de conhecer pessoas e de se relacionar. É a melhor maneira, são eventos dessa magnitude, como a Tecnoshow, como a própria Exposição Agropecuária, que é festiva, mas que você faz muito network. E tem tudo isso lá também. A própria Sudoesp. Então, eu acredito que é um aprendizado enorme. Envolve muito mais coisas do que a gente está vendo ali, né? Às vezes, por exemplo, eu conheço como visitante. Eu que vou como visitante, ali já é um mundo. Eu não sou rioverdense, né? Quando eu cheguei em Rio Verde, o primeiro grande evento que eu fui foi a Tecnoshow. Eu cheguei lá, eu fiquei assim, impressionada. E a quantidade de coisas que acontecem para além daquilo que está lá, né? Pra gente que Exato. é visitante ver. Então é algo realmente de encher os olhos, estar inserido em coisas desse meio. Então, parabéns para você, parabéns para toda a equipe, né, que é envolvida nesse tipo de coisa. E estamos finalizando, né? Só eu falei, não deixei vocês falarem. Não, a gente nós trazemos você aqui para Fala um ouvir pouco. você, mas é importante. Obrigado pela Já oportunidade. fica o convite, viu, Ricardo, para você participar de mais algumas edições. A gente vai precisar muito de você aqui. A gente nem chegou a falar exatamente do mercado rioverdense, do sudoeste goiano, que é um mercado, né, tão voltado para o agronegócio. Mas voltaremos numa próxima edição para você falar só sobre tenho o isso. maior prazer. Pode me convidar que eu venho sempre. Quase não gosto de falar. Então, ó, Estarei porque sempre aqui. eu adoro ouvir. Então, vai ter vamos- ainda um podcast do Ricardo só contando os causos dele, porque além de tudo, além de ser um ótimo professor, além de ser um ótimo profissional, acredito que um ótimo pai também, né? Então a gente desempenha tantos papéis, mas também há boatos de que é um ótimo contador de histórias. Às vezes sem graça. Mas, quer dizer, quase sempre. 90% das vezes. mas sempre tem alguém que ri. Sempre tem. Isso é verdade. Tá? Então, muito obrigada pela sua presença, Ricardo. Obrigada por todos que nos acompanharam até aqui. Esse foi o Hora de Brifar, o podcast das Faculdades de Administração e Marketing. Esse podcast vai estar disponível em todas as plataformas de streaming. Ele faz parte do projeto Pods UniRV. Então, gostaria de agradecer a presença do professor Ricardo, da Márcia, da professora Kerla, diretora das Faculdades de Administração e Marketing, e a todos que estão aqui conosco, ouvindo até agora. Então, muito obrigado. Eu sou Ana Maiara. Eu sou a Márcia Raduan. E este foi o Hora de Brifar.